Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí no canal Jackson Camargo. Estamos começando um programa especial falando aí sobre ufologia e falando sobre um aspecto muito específico da ufologia, dos registros ufológicos, que é os fatores indutivos de erros em avistamentos ufológicos, avistamentos e registros ufológicos, né? Então a gente vai ver aí algumas coisas bem interessantes. Eu não vou apresentar exatamente casos, não vou falar exatamente sobre a ufologia em si, mas sobre aspectos de avistamentos que podem induzir algum tipo de erro na análise, certo? Mas antes de a gente conhecer o conteúdo desse vídeo de hoje, se inscreve no nosso canal, deixa seu likezinho, aquele likezinho maroto que sempre ajuda a gente, né? Deixa um comentário legal ali, compartilhe com seus amigos. Você que gostaria de explicar para os seus amigos como que pode ocorrer um avistamento errôneo, né? Um registro ufológico errôneo, então mostra esse vídeo para eles. E hoje a gente vai entender algumas coisas bem legais sobre esses avistamentos e coisas que podem explicar alguns casos ufológicos. Obviamente não explica tudo, mas que é útil, né, para todo ufólogo e entusiasta do tema. Certo? Vamos lá então, vamos ver o que temos para hoje. Então nosso tema hoje é fatores indutivos de erros em registros ufológicos. Hoje é 2 de junho de 2022. Bom, nós temos vários elementos e fatores que podem induzir uma análise errada na questão ufológica. Um deles, e muito comum, é a questão dos corpos celestes, estrelas, planetas, que podem gerar confusões, né? Principalmente para aquelas pessoas que não estão muito acostumadas a olhar para o céu e daí um belo dia olha e vê alguma coisa estranha, né? E ela não sabe identificar, certo? Deixa eu mostrar um videozinho para vocês. Esse videozinho eu mostrei no programa Alô Terráqueos em março, tá? Então é um videozinho bem interessante, foi feito aqui em Curitiba e mostra os prédios ali na região da Praça Osório, em Curitiba, e você vai ver que existe uma luz no céu, né? Você vai ver até um avião passando e tudo, e aí eu já vou explicar o que é essa luz. Então aí você viu o vídeo, né? Nós temos o local de filmagem, a direção em que a filmagem foi feita, e aí nós descobrimos que isso era apenas o planeta Vênus. Tá? O planeta Vênus ele tem uma particularidade muito interessante. Ele vai sempre aparecer umas 2 a 3 horas antes do nascer do Sol ou depois do pôr do Sol. Tá? Esses são os horários que ele aparece. Ele não vai aparecer por volta da meia-noite no céu brilhando, por exemplo. Tá? Ele vai aparecer após o pôr do sol ou antes, né, do sol nascer. E ele vai ser uma estrela de cor levemente amarelada, uma cor âmbar. Ele não vai piscar, então vai ser aquela luz que vai se diferenciar das estrelas. E aí tem uma curiosidade. Às vezes, as pessoas, por exemplo, que nem o caso que aconteceu aqui em Curitiba com vários relatos que eu recebi agora recentemente, aí na época, né, dessa filmagem, mês de março e tudo. Nesse período, em janeiro, por exemplo, Vênus não estava visível nesse horário. Só que conforme a rotação da Terra, a rotação de Vênus, de uma forma muito rápida, ele se torna visível, né, até 2 horas antes do nascer do Sol. Então aquele trânsito que ele faz ao redor da Terra, unido ao movimento do nosso próprio planeta, gera essa movimentação rápida. Ele aparece muito rápido naquelas posições nos dias seguintes, né? Então às vezes a pessoa olha numa semana, passou uma semana ela olhou de novo, não viu nada, na terceira semana ela viu e está lá aquele objeto que não é costume dela ver naquele dia, naquele horário. E aí ela vai se espantar, né? Puxa, estou vendo um OVNI, e acaba fazendo um registro, uma filmagem e tudo, né?
Então, se você tiver um registro, ou receber um registro, ou fazer um registro, tanto faz, né? Nesses horários, ao nascer, pouco antes do nascer do sol, pouco depois do pôr do sol, né? Aí você tem que fazer essa checagem, ver se não é o planeta Vênus. E como é que você vai saber? O Sol, ele nasce a leste e se põe a oeste. Se de manhã, antes do nascer do Sol, você viu aquele objeto luminoso, vai no programa de mapeamento celeste, pega o dia e horário que você avistou e faz a visualização a leste, tá? E aí vai aparecer o objeto, se for o planeta Vênus, vai aparecer indicado lá, tá? Mesma coisa o pôr do Sol. O Sol se põe a oeste, né? Então você vai pôr lá no mapa celeste o horário após o pôr do Sol, olhando a oeste, você vai ver se tem uma estrelinha, se tem o planeta Vênus ali. Se tiver o planeta Vênus, pronto, matou a charada, não tem nem o que questionar, tá? É o planeta Vênus que você avistou, ou a pessoa registrou e tudo mais. Um dos melhores programas para isso é o programa Stellarium, tá? Ele é uma espécie de planetário virtual, você consegue reproduzir o céu de qualquer região do planeta, a qualquer dia e a qualquer horário, tá? Então é muito bom. Se você quiser ver como era o céu no momento em que você nasceu, por exemplo, você consegue, né? Ver a posição das estrelas naquele dia, naquela noite, sei lá. Então você consegue ver, tá? É só pôr lá as configurações de dia e horário, certo? Então, corpos celestes é uma das mais comuns, uma das fontes mais comuns de enganos, tá? Outro engano muito comum e que vem se tornando cada vez mais comum é os chamados artefatos tecnológicos espaciais. Artefatos da própria humanidade que lança lá para cima, satélites e tudo mais. Antigamente, até aí por volta de 1950, não havia satélites lá em cima, né? Então as pessoas olhavam para cima e não via nada, só via as estrelas, os planetas, meteoros e tudo, né? Coisas naturais. A partir do momento que foi lançado o primeiro satélite, as pessoas já começaram a ver eles passando no céu à noite, tá? E isso gerou algumas confusões, alguns registros errôneos, principalmente nos últimos anos, quando foi lançada uma coisa chamada Starlinks. A rede Starlinks é uma rede de satélites que eles lançam vários satélites ao mesmo tempo, então eles ficam alinhadinhos no espaço, né, na órbita da Terra. Então quando a gente olha aqui de baixo, parece um trenzinho de luzes passando, né? Então isso gera muito registro errôneo, tá? Eu vou passar alguns videozinhos para vocês, só para vocês terem uma ideia de como é a passagem dos Starlinks, tá? Como é que você veria eles? Se você observa mais próximo ao horizonte, você vai ver eles mais alinhadinhos. Se ele passa exatamente em cima, você vai ver eles mais espaçados. E também depende de qual recente foi o lançamento, né? Então quando o lançamento é muito recente, as luzes ainda são observadas muito próximas. Conforme vai passando o tempo, elas vão se distanciando mais e tudo, até se espalhar na órbita da Terra. Então existe essa pequena variação, tá? de avistamento dos Starlinks. Então confira esses vídeos. Não, mano, mas tá fora do... Isso tá fora, Marlon. Mas é fora, mano, mas tá fora, velho. Esse tá lá nas estrelas, irmão.
Então aí você viu os vídeos, né, dos Starlinks movimentando na Terra, gerou muitos registros errôneos, várias pessoas observando isso e não sabendo que era a rede Starlink, acabou divulgando na internet como sendo um fenômeno ufológico. Um outro fenômeno ufológico associado a isso é o resto de um foguete que foi recém-lançado, por exemplo. Tem um videozinho que foi feito na França recentemente, que eu mostrei no Holoterráqueos, em que você vê uma espiral passando em cima de um observatório. Tá? Confere o vídeo. Então aí está, né, um vídeo de um foguete passando sobre um observatório. Na verdade é um foguete, né, não é um UFO. O foguete foi lançado ao espaço, fez o que ele tinha que fazer e voltou para a Terra. Ou então o próprio estágio, o primeiro estágio, que é abandonado antes de chegar ao espaço. Geralmente quando eles são abandonados ainda possui um pouquinho de combustível. E aí, quando ele vai caindo, ele não cai de uma forma correta. Ele cai geralmente girando, fazendo movimentos e tudo. E como ele ainda tem um resíduo de combustível, aquilo vai se espalhando numa espiral, né? E como ele está iluminado, vai gerar um brilho. Aí você fica com aquela impressão, né? Nossa, a espiral está brilhante, tudo, você acha que é um fenômeno ufológico, mas é apenas lixo espacial voltando para a Terra. Um outro detalhe interessante também é que satélites, pode ser a ISS, que é tripulada, pode ser um satélite não tripulado, pode ser a rede Starlink, pode ser pedaço de foguete voltando para a Terra. Eles vão refletir luz solar, tá? Então você vai observar isso antes do sol nascer ou depois do pôr do sol, até umas 2, 3 horas depois, ou antes do nascer do sol. Mais do que isso, por exemplo, à meia-noite você não vai observar. Tá? Por quê? Porque o satélite está passando na zona escura da Terra sobre a sua cabeça e não tem sol para iluminar. Tá? Então, se você estiver vendo alguma coisa à meia-noite, então já não é planeta Vênus e já não é um artefato tecnológico espacial que reflete luz. Certo? É interessante conhecer esses detalhezinhos, saber como eliminar as possibilidades, né, quando você faz uma análise de um caso, porque aí você exclui, né, algumas possibilidades. Então não era o planeta Vênus, não era um artefato tecnológico espacial, e é isso que é pesquisa ufológica. Pesquisa ufológica não é negar casos. Pesquisa ufológica não é confirmar casos. Pesquisa ufológica é entender casos. Muita gente confunde isso. Vê uma luzinha no céu, já diz, é uma nave alienígena lá de Órion. Não, está errado. Não é o tipo de afirmação que um ufólogo deve fazer. E também não é, pousou uma nave e saiu um tripulante, ele já chega rotulando de fraude. Sem ir investigar, simplesmente por ouvir já dizer, isso é fraude. Também não, ele tem que ter uma bagagem para aquilo. Tá? Isso, simplesmente negar um fato é negacionismo. E negacionismo virou uma modinha em alguns segmentos ufológicos ser negacionista. Ser negacionista parece que traz aquele ar de seriedade, sabe? Para agradar o meio científico, escambau. Não precisa disso. Você não precisa ser negacionista para ser alguém sério. Você só precisa ser coerente na análise, levar em conta todos os detalhes. E se você quer explicar um caso, explicar em todos os seus detalhes. Não adianta você ter lá 100 detalhes, 90 detalhes de um caso,
ignorar a metade que você não consegue explicar e a outra metade que você explicou, você já acha que explicou o caso inteiro. Isso não é uma postura cética, não é uma postura séria de pesquisador. Eu tenho visto isso muito nas redes sociais, tenho visto isso em grupos de WhatsApp, tenho visto isso em grupos de Telegram, né? Tá lá cheio de detalhes no caso, a pessoa explica 2 ou 3 e acha que refutou o caso inteiro. Não é assim. Isso não é uma postura de pesquisador, isso é negacionismo puro e simples, e eu combato esse tipo de coisa. Por isso que eu combati a explicação negacionista do Concorde, por isso que eu combati essa semana a explicação negacionista lá do caso da VASP, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, e mais pra frente a gente vai comentar também em outros vídeos sobre isso. Certo? Então, seja coerente nas análises, tá? Seja honesto consigo mesmo, seja honesto com as testemunhas, seja honesto com os fatos, tá? É esse tipo de seriedade que a ufologia exige. Ainda falando sobre artefatos tecnológicos espaciais, existem alguns aplicativos e programas que fornecem a posição de satélites, fornecem a posição da rede Starlink, da ISS e tudo. Então, se você está vendo alguma coisa no céu, puxa lá no sistema, lá no aplicativo, você vai ver o que está passando acima da sua cabeça naquele horário. Né? E aí é só você triangular. Estou vendo algo a oeste. Então, olha lá no mapa o que está passando a oeste. Né? A ISS ela tem um brilho considerável quando você vê do solo. Então, a rede Starlink também tem um brilho considerável. A rede Iridium tem um brilho, ela é espelhada, então, às vezes, conforme ela faz o movimento, dá aquele brilho e já some. Então, ali pelo aplicativo você consegue identificar isso. Tá? Então, tem um aplicativo que eu uso que é o Heavens Above, que é muito bom para esse tipo de monitoramento. Tá? Outro elemento de confusão é as chamadas estrelas cadentes, ou meteoritos, meteoroides, etc. Tá? É basicamente rocha que vem do espaço, entra na atmosfera e cai no solo. Tá? Não é pedaço de gelo desprendendo do domo, como dizem alguns grupos terraplanistas. Tá? Não tem nada a ver. É pedaço de rocha mesmo, que desce, que cai. Alguns até chegam na superfície e tudo. E então, às vezes as pessoas observam aquilo descendo e às vezes aquilo vem acompanhado de um estrondo, de um barulho, de um ruído. E aí acha que está vendo um avistamento, né? Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, foi feito recentemente em março aqui na região na região sul. Vários estados da região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, avistaram essa bola de luz descendo do céu e inclusive passou por cima da região sul, foi visto no Paraguai e tudo. Milhares de pessoas viram aquilo, várias pessoas filmaram e as pessoas não sabiam dizer o que era. Depois se comprovou que era lixo espacial reentrando na atmosfera. Mas quando você observa visualmente, seja lixo espacial entrando na atmosfera, ou seja meteoro, você vai ver aquela bola de fogo descendo em direção ao solo, tá? E ele vai cair, ele vai descer do céu para baixo, tá? Ele jamais vai parar no ar e subir de novo ou ficar acompanhando aeronaves. Estou dizendo isso porque existem céticos, e eu já vi vários deles alegando que os avistamentos de 19 de maio de 1986, na chamada Noite Oficial, teriam sido produzidos por meteoros. Não tem como, o meteoro cai. Tá? E se ele não se destrói na atmosfera, ele cai no solo ou no mar. Tá? Ele jamais vai parar no ar, ele jamais vai parar estático, jamais vai acompanhar a aeronave, jamais vai responder a sinal de luz. Tá? Então, se você estiver vendo alguma coisa que respondeu ao sinal de luz, acompanhou uma aeronave, parou, subiu, não é meteoro. Né? Então, agora você já sabe diferenciar uma coisa da outra. Certo? Outra coisa que causa muita confusão e gera algumas fotos e gera algumas pessoas emburradas por aí é as tais das nuvens lenticulares. Estou falando isso porque eu já falei para vocês em outros vídeos que eu particularmente não gosto de fazer análise fotográfica para outras pessoas, para quem bate a foto do UFO, por exemplo. Né? Porque às vezes você explica o caso e a pessoa fica
emburrada, ela quer que aquilo seja um registro de uma nave, mas não é. Às vezes o que ela fotografou foi, por exemplo, uma nuvem lenticular, como você está vendo aí, tá? É uma nuvem que vai ter o formato de uma lentilha, tá? E tem muita nave, muito disco voador que tem essa aparência. Só que uma nuvem lenticular, ela vai se desfazer, né? Ela não vai dar show de luz e não vai disparar em direção ao céu uma velocidade absurda, tá? Então, quando você vai fazer uma análise de fotografia, é importante também você procurar saber quais as condições do tempo na ocasião em que a foto foi feita, e também analisar outras fotografias feitas na mesma região, na mesma época, tá? Para efeito de comparação, certo? Outro fenômeno que é muito confundido com o fenômeno ufológico e que céticos já usaram e usam com muita frequência para explicar casos ufológicos é os chamados relâmpagos globulares ou raios-bola, tá? Vou mostrar um videozinho para vocês, só para vocês terem uma noção de como é um raio-bola. Confira. Então isso que vocês observaram aí é um fenômeno de raio-bola, tá? Ele vai ter... Perceba que ele vai ter um tamanho pequeno, né? Até mais ou menos 30 centímetros de diâmetro. E é um fenômeno raro, você não vai ver ele acontecendo aí com tanta frequência, tá? Ele vai ser algo bastante raro e geralmente associados a tempestades, tá? Geralmente vai aparecer nas cores laranja, amarela, avermelhada ou azulada, como a gente vê aí no vídeo, certo? E em alguns casos existem ruídos, né? É ouvido um ruído aí associado ao fenômeno, e é um fenômeno que não dura muito, tá? Ele vai durar aí alguns minutos e vai parar, tá? Ele se desfaz, certo? Agora, se você vê uma bola de luz evoluindo sobre a região onde você mora, ficar lá 2 horas evoluindo, tem formato esférico, é brilhante, ficou 2 horas no céu fazendo aquilo, com certeza não é um raio globular, né? Em função do tempo, tá? Certo? Um outro fenômeno que foi muito confundido no passado e mal entendido por algumas pessoas é a chamada aurora boreal, ou aurora austral também. A aurora boreal é como o fenômeno recebe, o nome que ele recebe nas regiões do norte, tá? E austral, o nome que ele recebe nas regiões do sul, certo? É um fenômeno luminoso, aí você está vendo as imagens, é um fenômeno luminoso, ele é colorido, tá? Então, por exemplo, alguém que mora ali em Salvador, por exemplo, e de repente vai para a Noruega, vai ver um fenômeno desse. Se ele não estiver informado de que isso ocorre por lá, e de repente vê esse fenômeno, ele vai ficar maravilhado, achando que é uma nave alienígena fazendo show de luzes, tá? Então, é um fenômeno muito bonito, mas que é puramente natural, tá? Causado aí na alta atmosfera, com partículas solares entrando na atmosfera da Terra, interagindo com o campo magnético da Terra. Existe um outro fenômeno que é raríssimo de acontecer, chamado Novaya Zemlya, ou Nova Zembla também, tanto faz. Nova Zembla é um nome, digamos, em português desse fenômeno, certo? Aí você está vendo algumas fotos. Esse fenômeno, ele é uma miragem polar causada pela alta refração da luz solar entre as camadas térmicas da atmosfera, tá? É um fenômeno que ele dá a impressão, por exemplo, de que o Sol está nascendo mais cedo do que deveria. Na verdade, o Sol não nasceu. A luz solar está batendo nas camadas altas da atmosfera e está sendo refletido até o observador, tá? E esse é um fenômeno que ocorre em regiões frias, regiões mais polares, tanto é que o nome Novaya Zemlya é o nome da ilha onde ele foi documentado pela primeira vez, uma ilha já no Círculo Polar Ártico, tá? Pertencente à Rússia. E é um fenômeno que ocorre
em condições raríssimas, tá? Agora existe um astrônomo brasileiro que está tentando explicar o caso do voo VASP 169 usando esse fenômeno como explicação, tá? Ele está dizendo que foi esse fenômeno que causou o avistamento lá do Gerson Maciel de Brito e tripulantes de outras 2 aeronaves, além de toda a tripulação do voo 169, todos os passageiros, né? Quase todos, porque tinha 3 bispos a bordo que não quiseram observar o fenômeno. Mas o que os passageiros e os tripulantes observaram no voo 169? Eles viram um objeto bastante luminoso que chegava a iluminar dentro da aeronave. E esse objeto ele fazia movimentos laterais. Havia marcação pela janela do piloto, tá? Ele fazia voos na horizontal, para frente, para trás e para cima e para baixo, tá? Então, esse astrônomo brasileiro, ele publicou um artigo numa revista internacional e tem dado palestras alegando que o Gerson Maciel de Brito confundiu o planeta Vênus, que estava aparecendo para ele com base nesse efeito Novaya Zemlya. Só que o que o astrônomo omite é que Vênus nasceu depois da aparição do objeto, ou seja, tinha momentos vários, na maior parte do avistamento, o objeto era observado ao mesmo tempo que o planeta Vênus era observado os dois, né? Então, para que fosse o Nova Zembla, Vênus teria que estar abaixo do horizonte, sendo refletido nas altas camadas da atmosfera. E, como nós sabemos, Vênus estava visível no céu. Tá? É uma explicação que não se sustenta. Infelizmente, alguns negacionistas brasileiros estão usando essa explicação fajuta e dando o caso do voo VASP como refutado. Tá? Refutado está o nariz de quem pensa assim, porque o caso VASP é um caso sólido. O objeto foi avistado a partir de 3 aeronaves, foi avistado por pessoas no solo, captado no radar, tá? Então é aquilo que eu falei antes, não adianta você pegar, colocar uma explicação, forçar uma explicação que vai, no máximo, vai conseguir explicar um detalhe ou outro, mas não explica o caso inteiro. Né? Ignorar certos detalhes que você não pode explicar só para forçar uma explicação fajuta, isso não é fazer ufologia. Isso não é ser sério. Isso é ser negacionista. É uma atitude pseudocientífica, inclusive. Tá? E então, se alguém falar que o caso VASP está refutado, não está não. Tá aí o caso para... Inclusive, esse efeito Nova Zembla, ele causa uma distorção de 5 graus. Causaria no planeta Vênus. Não, jamais explicaria a distorção de 20 graus, a variação de 20 graus na posição do objeto em relação à janela da aeronave, medida pelo comandante Sérgio Maciel de Brito, tá? E publicado em artigos e tudo. Certo? Outro fenômeno que gera confusão e gerou muitos falsos registros é a tal da Fata Morgana, tá? A Fata Morgana é uma miragem, você está vendo as fotos, em que ocorre a partir de uma inversão térmica. Objetos que se encontram no horizonte, à distância, por exemplo, eles vão aparentemente estar acima da posição correta, tá? Então, sabe aquelas histórias do navio fantasma que ficava flutuando? É causado por Fata Morgana, tá? Esses tempos, não faz muito tempo, relatos de uma cidade nas nuvens vista lá na China por efeito Fata Morgana. Tá? É um efeito já conhecido, já documentado e já bem mais comum, assim, bem mais comum do que o Nova Zembla, por exemplo. Tá? Bem mais comum do que outros fenômenos aí que eles gostam de usar, bem mais comum que o raio bola, por exemplo. Tá? Então, se você estiver numa época de calor na praia, você pode ver um fenômeno desse, tá? De Fata Morgana, que uma ilha, por exemplo, está acima da posição correta, ou um navio, por exemplo. Tá? Outro fenômeno bastante conhecido é as camadas de inversão térmica. Aí você está vendo uma foto. Tá? Esse fenômeno é um fenômeno de reflexão
que ocorre devido à diferença de temperaturas em camadas altas da atmosfera. E ele pode fazer a reflexão, né, refletir luzes provenientes de holofotes, faróis e outras fontes de alta luminosidade. Então você vai ver aquele brilho no céu, mas é um brilho difuso, não é um brilho concentrado, por exemplo, né? Vai ser mais aberto, assim, sem uma fonte definida, né? Vai ser só aquela, como se fosse um globo luminoso, assim, uma nuvem luminosa, digamos assim, tá? Um outro fenômeno bastante interessante é o fogo de San Telmo. Eu vou mostrar um videozinho para vocês que foi feito a partir de aeronaves comerciais. Tá? É um fenômeno bastante interessante e bastante bonito. Confira. Então perceba, esse fenômeno ele é uma emanação luminosa que varia do azul ao verde e é observado ao redor de objetos, né? E é ocasionado por descargas eletrostáticas que estão associadas a raios. Tá? Então, geralmente quando um avião está passando, por exemplo, um navio está passando por uma área com eletrostática por causa de tempestade e tudo, na ponta das asas ou dos mastros, ou na frente do avião, por exemplo, vai se observar esse fenômeno, tá? Um fenômeno luminoso. Inclusive foi visto também em pontes e campanários de igreja nas mesmas situações, né? Então é um fenômeno bastante bonito. E agora nós temos um outro fenômeno chamado Red Sprites. Eu vou deixar rodando o vídeo aí enquanto a gente comenta, porque o vídeo é um pouco longo. Nesse vídeo, repare nos fenômenos avermelhados, luminosos avermelhados que vão aparecer ao longo do vídeo. Enquanto isso eu vou comentando sobre ele. Então os Red Sprites são eventos luminosos que ocorrem durante tempestades, tá? São produzidos por campos elétricos, parcialmente eletrostáticos e gerados por relâmpagos que vão da nuvem para o solo. Então quando tem um relâmpago, né, potencialmente forte, e é um fenômeno que ocorre de forma muito rápida, tá? Então vocês estão vendo aí, às vezes ele tem duração de 17 milissegundos, então é muito rápido. Se você não presta atenção, você inclusive perde o fenômeno, né? Além de ser raro, né, você pode perder em função da velocidade com que ele ocorre, tá? Os sprites, eles formam-se acima das nuvens de tempestade e se estendem de 45 a 90 quilômetros de altitude. Então é a área em que eles ocorrem e eles vão ter coloração laranja avermelhada. Agora o que eu tenho para falar sobre isso? Tem um geofísico brasileiro que ele pode ser bonzão lá na área dele, como geofísico, como cientista. Ele faz cobertura de lançamentos espaciais e faz muito bem, tá? Eu assistia, inclusive. Mas ele comete erros absurdos quando ele resolve falar de ufologia. Ele tem um ódio por ufologia, um ódio tão grande, uma frustração pessoal aparente ali, porque sempre que ele fala sobre ufologia é para descaracterizar. Então, é muito comum ele fazer afirmações mentirosas envolvendo ufologia. Ele mente mesmo na cara dura, tá? E muitas vezes, na maioria das vezes, ele faz essas mentiras só para ganhar com a polêmica, né? Porque quando ele fala mal da ufologia, vai lá o pessoal da ufologia reclamar, encher o saco, então enche de comentários lá nos vídeos que ele vai e tudo, então gera views para ele, né? E consequentemente ele ganha com isso. Então, recentemente ele fez uma declaração assim: eu vou dar um spoiler sobre a noite oficial. Tudo que eles viram foi os sprites, os Red Sprites. E aí ele mentiu. Olha a mentira que ele contou. Uma mentira em duas partes. A primeira, ele mentiu falando que os pilotos tinham confirmado para ele que tinham visto sprites, que ele teria mostrado fotos dos sprites e os pilotos falaram: foi isso que eu vi. Isso é uma baita de uma mentira, ele não vai ter como provar isso aí porque os pilotos nunca declararam isso, né? Então ele mentiu
nesse ponto. O segundo ponto que ele mente é que o fenômeno foi causado por Red Sprites. Como eu falei para vocês, o Red Sprites ele vai ocorrer durante tempestades, numa faixa de 45 a 90 km de altitude, e vai durar aí até 17 milissegundos. E aí você vai lá na noite oficial, que ele diz que são sprites, você vai ver a noite oficial e o que você tem? Você tem declaração de todos os pilotos, tem declaração das testemunhas, você tem os registros meteorológicos todos atestando que não havia nuvens no céu. O céu estava limpo, completamente limpo. O capitão Jordão, na época, um dos pilotos que perseguiu os UFOs no espaço, ele sempre falou assim: aquela noite de 19 de maio de 1986 foi uma das mais limpas que eu já voei na vida. A visibilidade era total. Ele declara isso. Tem os registros dele falando isso. Tá? Então, não havia tempestade em parte nenhuma do Brasil naquela época. Tá? Então, como é que vai formar um Red Sprite numa situação dessa? Não forma. E outra, o Red Sprite ele vai acontecer de 45 a 90 quilômetros de altitude. E um avião voando a 1000 metros de altitude que viu o objeto abaixo dele. Ele vai explicar como, né? O Tenente Kleber perseguindo um UFO. Ele viu o UFO voando da direita para a esquerda. Ele direcionou o avião em direção a esse objeto. O objeto desceu e começou a subir. Respondeu de forma inteligente a manobra do avião. Como é que esse cara explica isso? E outra, esse objeto que o Tenente Kleber perseguiu, ele viu esse objeto por aproximadamente 20 minutos. O objeto apareceu no radar. Como é que ele vai explicar isso? Né? Então, é o negacionismo burro. E eu falo com essas letras e repito, é um negacionismo burro, porque a pessoa simplesmente quer negar fatos. Esse é o intuito. Né? E a motivação dessa pessoa, desse geofísico, é só se promover no YouTube com a polêmica. Tá? Infelizmente. É uma atitude antiética, inclusive. Tá? Então, Red Sprites nunca, jamais, em hipótese alguma, vai explicar os acontecimentos da noite oficial dos OVNIs. Não tem como. Um outro fenômeno bastante interessante e semelhante aos Red Sprites é os chamados Blue Jets. Tá? Aí também tem outro vídeo. E ele é uma emissão óptica de curta duração, de cor azulada, como se fosse um jato de luz mesmo. Azulado, associado a relâmpagos. Então também vai acontecer aí durante tempestades e também vai acontecer na média e na alta atmosfera, sendo algo também muito rápido. Tá? Mas se porventura você for fotografar uma tempestade e fotografar um fenômeno azulado, pode ser um Blue Jet. Se você fotografar a tempestade e fotografar um fenômeno avermelhado, pode ser um Red Sprite. Né? Você só tem que ter a sorte de, no milissegundo em que aquilo aparece, né, conseguir fazer a foto. Né? A chance é muito, 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 muito baixa, mas ela existe. Tá? Então, no dia que você fizer um registro desse, compare com as fotos de Sprites e Blue Jets, tá? Para tirar a sua dúvida. Se você observar bem também, se aquilo que você fotografou tiver um formato de disco, por exemplo, né? Com bordas definidas, uma aparência mais metálica, mas com brilho externo, né? Há grandes chances de não ser um Blue Jet, porque o Blue Jet é aquele jato de luz azulada, indo para cima. O Sprite é como se fosse um raio avermelhado descendo do céu, né? Como se fosse uma água viva descendo ali, assim, no tom avermelhado. Tá? Então, compare, tá? Compare para chegar a uma conclusão real, verdadeira sobre o que você fotografou, certo? Para só depois, então, chegar a algum veredito. Um outro fenômeno bem interessante é o fenômeno do parélio. O parélio, você está vendo a foto aí, ele é causado pela refração da luz solar através de cristais de gelo na atmosfera. Tá? Então, bate a luz no cristal de gelo
em nuvens cirrus ou cirrus estratos e vai gerar aquele reflexo, tá? Só que perceba, aí você tem a foto do Sol. A luz não é tão intensa, né? A luz não é tão forte, mas dá esse efeito bonito aí que você vê. Eu também já vi explicações para o caso da noite oficial, pessoas usando o Parelli para explicar o avistamento do Gerson Marcel de Brito e todas as pessoas, né, na cabine, pois naquela noite também havia lua, né, no céu. A lua estava a oeste. Então algumas pessoas acreditam que seja isso também. Eu particularmente discordo, porque no prazo de voo do avião da noite oficial já vai dar uma boa variação angular da lua. Então o fenômeno já se dissiparia por ali, né? Não ficaria ao longo de todo aquele voo lá, das 3 horas de voo, visível esse fenômeno. Também não seria captado no radar, né? Nem a lua e nem o fenômeno de Parelli aparece no radar. Tá bem? Outro fenômeno bastante interessante que gera aí bastante especulação, gera curiosidades, gera alguns sustos também, mas e algumas confusões no meio ufológico, é o chamado fogo fato. Inclusive o Blue Book usou muito essa desculpa, né? Os chamados gases do pântano. O fogo fato, ele se origina da queima de gases que surgem de matéria orgânica em decomposição. Então, em cemitérios, pântanos, é comum acontecer isso. Quando a noite esfria, aquele gás sobe por causa da densidade, ele acaba se incendiando, tá? Geralmente metano que acaba se incendiando. Então aí você está vendo um vídeo em que uma pessoa filmou um fenômeno de fogo fato lá no Acre, né? Ele caiu nas redes sociais e tudo, não faz muito tempo. Tá? Um fenômeno bastante bonito, mas que é explicado pela decomposição de material orgânico. Outro elemento que causa confusão é a questão das aves, principalmente aves em migração. Aves em migração, elas fazem aquele voo em formação, aquele voo em V. Se essas aves estiverem voando ao amanhecer do sol, antes do sol aparecer, ou depois do sol, depois que o sol se põe, se elas estiverem suficientemente altas, elas vão estar iluminadas ainda, né? Então você vai ver aquela fileira de coisas brilhantes voando em formação no céu. Então você vai achar que pode ser um fenômeno UFO, quando na verdade são apenas aves em migração. Tá? Por isso que é importante, se você estiver vendo alguma coisa, se você tiver algum instrumento de aproximação, binóculo, alguma coisa assim, usar, né, para tirar a dúvida. Outro fenômeno bastante comum para gerar confusão no meio ufológico é balões, né? Tanto balões científicos que vão para a alta atmosfera, são geralmente brancos, né? Aí você está vendo uma imagem, por exemplo, são vistos durante o dia. Então você vai ver aquela forma, como lá não tem tanta, quanto mais alto ele vai, mais ele se expande em função da pressão. Então ele adota uma forma às vezes mais discoide e tudo, e vai ter aquela cor branca, então vai se destacar um pouquinho no céu, tá? Como é que a gente descobre se é um balão? Quando é um balão científico, um balão do Google, por exemplo, geralmente ele tem um transponder para aparecer no radar, até para segurança aérea, segurança da aviação e tudo. E eles não vão ser lançados em qualquer lugar, tá? Por exemplo, próximo a rotas aéreas, região de aeroporto e tudo mais. Eles são soltos geralmente em local apropriado para isso, tá? Então basta você consultar os laboratórios que trabalham com esse tipo de experimento, tá? Para ver se não tem nenhum satélite ali, ou você pode fazer análise também pelo Flight Radar, verificar se existe algum balão, porque aparece lá também quando tem o transponder, tá?
Existe outro tipo de balão, mais 2 tipos de balões. Aí tem o balão caseiro, esse balão que já é mais... já é uma contravenção penal, por exemplo, que o pessoal solta por diversão e que é um perigo para as companhias aéreas. E que aí eles não têm muito critério, eles soltam em vários lugares e não faz muito tempo um desses balões caiu em cima de um avião lá no aeroporto, lá em São Paulo, não lembro se é Guarulhos ou Congonhas, mas ele caiu por cima do avião mesmo, por sorte que não aconteceu nenhuma tragédia, né? Mas esse é um outro tipo de balão. Quando eu comecei no meio ufológico, comecei a acompanhar a ufologia, eu confundia muito, porque aqui na região de Curitiba, principalmente quando esfria, entre aí os meses de maio, junho, julho, o pessoal solta muito balão. Então aí você observa uma luz avermelhada que vai devagarinho. Então, quando eu olho, hoje eu já sei identificar, mas quando eu comecei eu não sabia. Eu só via aquela luz avermelhada andando devagar, achava que era um UFO. E esse tipo de balão, ele chega um momento que ele se apaga e cai. Ou ele se incendeia e aí os pedaços vão caindo, tá? E muitos deles trazem fogos ou trazem LEDs, então com binóculo você já identifica, né? Principalmente quando ele solta os fogos ou quando ele acende os LEDs, porque tem algum elemento humano ali, né? Às vezes é uma mensagem, às vezes é luzinhas ali de festa mesmo, tá? Então é fácil de identificar. E existe também os chamados balões solares, que são esses que vocês estão vendo aí, que são compridos, tem uma aparência metálica. Eu já tive uma certa vez, quando eu estava na faculdade, uma aula chata pra caramba, né? Quando a aula tá chata, a gente olha lá pra fora, né? Pra ver o que tá acontecendo. E daí numa dessas eu vi um objeto passando, um balão solar mesmo. Só que eu não conhecia esse tipo de balão ainda. E ele estava passando muito baixo em cima do campus da Universidade Federal ali no Jardim Botânico. Então aquilo passou baixo, eu olhei aquilo e, né, pensei num palavrão e saí da sala, né? O pessoal ficou olhando, eu saí da sala. E daí já liguei pro Carlos Machado para ele ficar atento, porque estava indo na direção da casa dele, inclusive. E ele ficasse atento por lá e se pudesse filmasse, né? E fiquei olhando. O objeto passou ali, ficou uns 15 minutos ali passando, e depois ali pesquisando na internet algumas semanas depois, aí que eu descobri que existia um balão com aquela característica chamado balão solar, que é o que a gente está vendo aí, certo? Um outro elemento de confusão é os contrails de aeronaves. Um contrail é aquela fumaça que sai da aeronave quando ela está numa altitude muito alta, que é gerada pelo vapor de água que sai das turbinas, né, numa alta temperatura, acaba condensando e formando o que seria uma nuvem, né, mas ele fica formando o rastro do avião, tá? Nas regiões mais ao norte e nordeste do Brasil, isso é muito raro, porque a temperatura já é bem mais alta no ar, né, nessas regiões, então é muito raro ver contrails nessas regiões. Mas aqui para a região sul, principalmente quando esfria, é muito fácil de ver esses contrails. E se você observa esses contrails antes do sol nascer ou depois do pôr do sol, quando você está naquele momento de sombra, quando o sol não surgiu no horizonte ou ele já desceu no horizonte, em que o ambiente onde você está é escuro, mas graças à curvatura da Terra, que existe, pois a Terra não é plana, quem está lá em cima ainda está iluminado pelo Sol, né? Então você já está na sombra, já anoiteceu para você, mas lá em cima ainda é dia, o avião está iluminado. E aquele contrail fica iluminado também, ele adquire uma cor alaranjada. E dependendo do comprimento dele, você vai achar que é um charuto voador, uma nave-mãe, né? Quando na verdade é apenas um contrail. Se você ficar acompanhando, você vai ver a trajetória retilínea do avião, ou ele fazendo a curva, indo para a direção que ele deve tomar. Para confirmar se é um contrail, abre o aplicativo do Flight Radar, ou vai no site do Flight Radar, que tem os registros dos voos, e aí você consegue confirmar, né, se era uma aeronave ou não. Tá?
bastante fácil de confirmar nesse caso. Outro negócio que gera muita confusão é as chamadas pipas com LED. Né? Aí tem algumas fotos e tudo, inclusive vídeos mostrando como é que ela se movimenta. Para identificar uma pipa com LED, é um movimento clássico de pipa. Se você solta a pipa, você vai ver. Basicamente aquela movimentação em função do vento. Para confirmar se um determinado registro é uma pipa com LED, por exemplo, você tem que confirmar se havia vento, né? Porque o princípio de funcionamento de uma pipa é justamente o vento. Tá? Então observe plantas, observe pessoas, a roupa se ela está mexendo em função do vento. Se a gravação tiver som, observe se existe barulho de vento, né? Atingindo o microfone da câmera, vai fazer aquele barulho de vento que fica, né? Então, essa é uma maneira de você identificar, tá? E observar o movimento, né? O movimento do objeto, né? E tentar identificar o máximo possível, clareando a filmagem também é possível, né? Se você clareia, e dependendo da resolução do equipamento que fez o registro, você consegue ver o fio, tá? Então são vários estudos aí que você pode fazer em cima de registros assim, tá? E também nós temos os famosos drones. Os drones têm sido uma praga na ufologia, porque existem inclusive drones em formato de naves, né? As pessoas estão usando aí e colocam brilhos, luzes ao redor para piscar, né? O único problema, a minha única preocupação com relação aos drones é que eles são populares. A minha preocupação não é nem tanto ufológica, é preocupação de segurança mesmo, segurança aérea. Vou dar um exemplo. Recentemente, inclusive vou pôr um trecho do filme aí, aqui em Curitiba foi feita uma filmagem de algo luminoso no céu e muitas pessoas alegam que é um drone, tá? E muitas pessoas dizem que é uma nave, tudo. Eu particularmente vou dizer para vocês que depois desse tempo todo, a gente mostrou esse vídeo no Holoterráqueos e tudo, eu ainda não tenho uma opinião formada. Pelo seguinte, essa gravação foi feita numa área que é a rota de aproximação do aeroporto Afonso Pena, inclusive naquela altitude que a gente está vendo ali. Se um avião estivesse se aproximando para pousar no Afonso Pena, podia pegar em cheio, se aquilo é um drone, né? Podia pegar em cheio aquele drone e causar uma tragédia muito grande, porque você observa que tem prédios ali embaixo. Pessoas moram ali, pessoas trabalham ali, pessoas circulam ali. Então seria uma tragédia muito grande, tá? Então, se for um drone, a pessoa que operou esse drone ali naquele local, naquele horário, é extremamente irresponsável, tá? Então, eu espero que não seja um drone, né? Porque é um risco muito grande. Enfim, o que eu tenho para falar sobre drones, então, é como é que você poderia identificar um drone. O drone ele tem um movimento mais mecânico, né? Porque ele vai ser impulsionado pelas hélices e tudo. Ele vai estar estático, por exemplo, essa caneta. Quando ele for fazer o movimento já é mais brusco e ele vai inclinar, né? Então vai ter som na maioria das vezes, né? Então ele vai fazer o movimento, ele para, né? Ele vai fazer aquele movimento clássico de drone. Já um UFO ele tem um movimento que desafia as leis da física. Tem alguns que fazem o movimento como se fosse um pêndulo, tem outros que fazem movimento em zigue-zague, tem alguns que descem como se fosse uma folha caindo, né? Uma folha seca caindo. Então são vários movimentos que um drone não executa, né? Esse movimento de folha caindo ainda é possível, mas movimento em alta velocidade, fazendo movimento em zigue-zague, um drone ainda não faz, né? Então a questão para identificar um drone é observar seu brilho, seu movimento, sons, a reação das testemunhas também, né? Porque quem observa um objeto, um OVNI, uma nave, e não tem dúvidas que é uma nave, vai estar num estado emocional alterado, né? Agora, quem está fazendo uma filmagem de um drone, sabe que é um drone, mas finge que é um disco voador, o estado emocional dela é outro, completamente diferente. Então, observar o estado emocional da pessoa,
observar o relato das pessoas, a descrição do evento, observar se havia testemunhas. Então são vários detalhezinhos ali que você pode checar para confirmar se é um drone ou não. Certo? Um outro detalhezinho, outro negócio que pode causar muita confusão é reflexos. Né? Reflexos, aí você está vendo algumas fotos de reflexos, também são uma praga na ufologia, porque as pessoas mandam fotos, mandam vídeos, filmei um UFO, fotografei um UFO da janela do trabalho, e na verdade é apenas a luz, a luminária refletida no vidro, né? E às vezes as pessoas fazem isso de má fé mesmo, para testar os ufólogos, né? Mas outras vezes não. Vou mostrar para vocês uma filmagem em que você tem um reflexo. Esse sim é um reflexo, tá? Você tem possivelmente um drone voando, mas você vai ver que tem uma outra luzinha que fica andando, e essa luzinha ela mexe conforme a câmera se movimenta, tá? Se perceba que o movimento da câmera, o movimento que a câmera faz, o objeto responde na mesma proporção, tá? Esse vídeo eu ia mostrar no programa Alô Terráqueos, quando eu falei sobre o caso do Concorde, quando alegaram que era um reflexo, né, e eu falei que o movimento da câmera não condiz com o movimento do objeto. É justamente por isso, por análises de vídeos como esse, tá? Você vai ver que o objeto, lá no Concorde, né, você tem o avião voando, o objeto desce, a câmera se movimenta, o objeto se movimenta para outras direções que não respondem ao movimento da câmera do avião. Então são movimentos independentes. Então não é um reflexo no caso do Concorde, mas nessa filmagem aí, ele vai mudando a câmera para o lado e você vai ver que a luz vai se movimentando, tá? Conforme ele movimenta a câmera. Dá uma mexidinha, o objeto mexe também. Então esse caso é um reflexo. Então aí você viu, né, a filmagem do reflexo. Então, se você não faz uma análise criteriosa de um reflexo, identificando a fonte de luz, perceba que quando é um reflexo, você identifica, ele vai ter uma certa semelhança com a fonte de luz. Se existe mais de um reflexo, se tiver 3 objetos lá, por exemplo, que forem reflexos, vai ter 3 fontes de luz. É assim que funciona, tá? Então é uma análise, né, que você vai fazendo em cada material, e cada caso é um caso, né? Então não é difícil de identificar um caso como esse. E agora, por último, nós temos as fotos montagens. Existem várias e várias e várias maneiras de se fazer fotos falsas de OVNIs, muitas e muitas. Eu acho até que eu vou deixar isso para um vídeo específico, tá? Porque aí você está vendo uma foto, né? Essa foto é uma fotomontagem, foto feita pelo Edward Billy Mayer, que apresentava isso que vocês estão vendo aí como se fosse uma nave alienígena vinda das Pleiades. E na verdade isso aí é um aparelho que ele tinha na fazenda para acho que é para chocar ovos, alguma coisa assim, que ele criava galinhas. Então ele colocava os ovos ali, tá? Então tem várias formas, várias técnicas para fraudar OVNIs. E conhecendo essas técnicas você consegue excluir quando é uma foto legítima e quando é uma foto fraudada ou com erro de interpretação. Porque às vezes a foto vem, ela tem uma explicação natural, mas não foi intencional da pessoa, né? Outras vezes foi uma fraude deliberada. Então saber identificar essas nuances nas análises é interessante. Então eu farei um vídeo específico sobre fotos montagens, né? Fotos que são tidas como UFOs, mas que não são UFOs, ou são fraudadas, ou são erros de interpretação não intencional. Certo, meu povo? Então esse foi o programa, o vídeo Fatores indutivos de erros em registros ufológicos, tá? Em breve teremos outros vídeos muito legais sobre ufologia e outros temas que se ligam ao meio ufológico, que são interessantes para nós também comentar, sobre mistérios, paranormalidade, sobrenatural, criptozoologia, tá? Então não se esqueça
se inscreve no nosso canal, deixa seu likezinho, dá aquele joinha maroto, né? E ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com seus amigos e vamos disseminar esse conteúdo, ao mesmo tempo que ajuda o nosso canal aí a crescer, se expandir e solidificar essas informações, porque você sabe, aqui é ufologia séria, ética e objetiva. Certo? Grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.